Olá, boa tarde. Eu sou a professora Kelly, faço parte do Colégio Parra Marques. Hoje nossa aula é de História para o segundo ano do ensino fundamental. Bora lá? O assunto dessa aula, então, é o tempo pode ser medido. E aí eu vou fazer a leitura do conteúdo e peço para que vocês acompanhem comigo essa leitura na página 215. Então, aí na página, vamos lá. Existem diversas maneiras de medir o tempo. Uma delas é usando o relógio, que marca a passagem do tempo em unidades de medida. Essas unidades de medidas são as horas, os minutos e os segundos. Alguns períodos de tempo são medidos pelas horas. Bruna é atriz e está encenando uma peça de teatro que tem 1 hora de duração. Os minutos são períodos mais curtos. O recreio tem a duração de 20 minutos na escola em que Tadeu estuda. Nesse tempo, ele gosta de brincar com os amigos. Os segundos medem a passagem mais rápida do tempo. Amanda é nadadora e costuma atravessar a piscina em 40 segundos. E aí, pessoal? Para falar sobre esse assunto, vamos primeiramente conhecer o relógio. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é, mas talvez não saibam como funciona, tá? Então nós temos o relógio digital. Eu estou apresentando aí para vocês. Então tem esse modelo de relógio digital, que é o relógio de pulso. Tem também o relógio digital, que é de parede. Tem o relógio digital de mesa, igual esse aqui embaixo, tá? E aí, desses dois tipos que nós temos, que são os mais usados, são o digital e o relógio analógico, tá? O relógio analógico, ele traz consigo os ponteiros, tá certo? Esses são os dois tipos que mais usamos, mas fora esses, existem também vários outros modelos de relógio, vários outros tipos, ok? E aí na apostila, nós temos outros modelos, outros tipos de relógio. Por exemplo, tem o relógio de sol. Ele já foi usado por vários povos ao longo da história. Eu vou passar rapidinho aí com vocês esses modelos, porque depois nós vamos voltar, tá? Então, por enquanto, é só para conhecer mesmo, ok? Tem também esse daí. Esse daí é o clepsidra. Esse é um relógio que ele é à base de água, tá? Então, utiliza-se água para medida de tempo. Esse aqui também, que é muito legal, que algumas pessoas já tiveram contato, é a ampulheta. Tá? Então a medida de tempo com esse tipo de relógio é com areia. Ok? E aí, pessoal, conforme a gente estudando, entendendo um pouquinho mais, a gente vai perceber que o relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade, em vários formatos, né? O relógio é uma das mais antigas invenções humanas, tá? Então vamos começar então pelo relógio digital, que é esse modelo aqui que eu passei para vocês, tá certo? Nós temos acesso a esse tipo de relógio no celular, tem o celular de pulso, tem também no computador, algumas caixas de som tem relógio digital, no som do carro, no DVD do carro, enfim, em vários lugares. E o horário é marcado por números, ok? Uma coisa muito importante que precisamos entender é que as horas são apresentadas em 12 ou 24 horas. Por que eu estou falando isso? Alguns relógios, por exemplo, nós temos aí o de cima e o de baixo, o modelo de cima e o modelo de baixo, tá? Percebe que o de cima tem o horário aqui, ó, 23:08. Tá? Por que 23:08? Porque esse relógio aqui está representado por 24 horas. Ele é representado com 24 horas. Tá certo? Porque se fosse representado por 12 horas, então aqui, no caso, estaria dessa forma aqui, ó. Tá? Mas aí assim, como que eu saberia
se é dia ou se é noite. Porque quando eu tenho aqui a formatação em 24 horas, eu sei que é noite, porque 23 e 8 já é a noite, né? Já estamos indo aí para o último horário do nosso dia. Então, existem aí os símbolos que nos mostra quando é dia e quando é noite. Então, este símbolo aqui que eu coloquei, PM, ele está me mostrando que é 11 horas e 8 minutos da noite, certo? Já nesse relógio de baixo aí, nós temos aí o horário de 12h30. 12 horas e 30 minutos, ou seja, meio-dia e meio. Então, nesse de baixo aí, meio-dia e meio. Depois que passou do meio-dia, já usamos o símbolo PM. Então, nós usamos AM, manhã, PM, tarde ou noite. E aí, pessoal, perceba que tem números antes e depois dos 2 pontos, né? Então, tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tem os 2 pontinhos, certo? Então, eu tenho número antes dos 2 pontos e eu tenho números depois dos 2 pontos, certo? Os números que vêm antes dos 2 pontinhos, esses números representam as horas, ok? E os números que vêm depois dos 2 pontinhos representam os minutos, ok? Então, olha só, números que vêm antes dos 2 pontos, horas. Números que vêm depois dos 2 pontos, minutos, certo? E aí, pessoal, trouxe aqui alguns exemplos para que vocês entendam, tá? Então, veja bem, o ponteiro menor aqui do relógio, do nosso relógio de ponteiro, que é o nosso relógio analógico, ele representa a hora, tá? Já o ponteiro maior representa os minutos, tudo bem? Então, quando o relógio menor aponta para o numeral, então aqui eu tenho o menor apontando para o 11 e o maior apontando para o número 12. Olha só, um modelinho aí do nosso relógio analógico, tá? Aqui eu tenho, então, ponteiro pequeno, que está marcando as horas, tá? O ponteiro maior, que está marcando os minutos. E esse ponteiro mais fino aqui, ele está marcando os segundos, tá? Então, veja bem, esses ponteiros, eles vão mudando de posição, tá certo? Nesse momento aqui, ó, o ponteiro maior está no 6. Então, são 6 horas. O ponteiro maior aqui está nos minutos. Então, ele já saiu aqui do ponteirinho do número 12, da bolinha do número 12, e foi para a bolinha seguinte. Então, aqui eu tenho 6 horas e 1 minuto. Então, esse primeiro pontinho aqui já está representando 1 minuto. E aí eu tenho mais ou menos aqui 5 segundos nesse ponteirinho mais fino. Então, nesse relógio que eu estou mostrando para vocês, nós temos aí aproximadamente 6 horas, 11 minutos e 5 segundos, aproximadamente. Eu falo aproximadamente porque os segundos não param, tá? Então, o tempo que eu estou falando já está mudando. Então, por isso que eu uso aí a palavrinha aproximadamente. Então, aqui, ó, voltando à nossa explicação, tá? Vamos lá, ó. Ponteiro menor está apontando para o 11. Então, são 11 horas exatas. Por quê? Quando o ponteiro maior está marcando no 12, significa aqui que são 11 horas. Esse 12 representa também o momento em que a hora ela está fechada. Então, nesse momento, 11 horas exatos. Por que eu digo isso? Se esse ponteiro menor estivesse no número 12, tá? E esse maior aqui estivesse no número 11, aí nesse caso,
seria um horário bem diferente, ou seja, seria 12 horas e 55 minutos, tá? Não se preocupem se não estiver entendendo tudo agora, depois vocês vão entender que eu vou trabalhar bastante sobre isso daqui para frente, tá bom? Então, só para vocês entenderem, ponteiro menor no 11, ponteiro maior no 12. São 11 horas, ok? Ponteiro menor apontado para o 4 e o maior para o 12. São 4 horas, certo? Podemos dizer aqui também que são 16 horas, tá? Porque pode ser que seja de tarde, PM, lembra que eu falei lá? Tá bom? Da mesma forma que aqui também pode ser à noite, pode ser 11 horas da noite, certo? No de baixo, ponteiro menor está no 7 e o maior no 12, certo? Então, são 7 horas. Ponteiro menor no 2 e o maior no 12. Então, são 2 horas. Tudo bem? Pode ser 2 horas da manhã, como pode ser 2 horas da tarde, como eu já havia explicado, tá bom? Então, se for de manhã, AM, se for tarde, PM. Mesma coisa aqui no outro aqui também. Pode ser 7 horas da manhã, como pode ser 7 horas da noite. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que vocês entendessem mais ou menos como funciona o relógio digital e o relógio analógico, tá? E aí, pessoal, vou deixando nossa atividade. Então, no caderno de história, faça o cabeçalho. São Paulo, a data que fez a lição, no mês de março de 2020. Colégio Parra Marques, professora Kelly. Escreva, pula uma linha, escreva o tema. O tempo pode ser medido. E aí você vai desenhar e pintar um relógio digital marcando a hora que você almoça geralmente, ok? Então, vou deixar essa atividade aí para vocês, para fazer no caderno. Feito essa atividade, só fotografar e mandar para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nossa aula termina aqui. Uma ótima tarde.